E aí, moçada, partindo-se para parte 2 da disciplina, né, da cultura do sorgo. Já falamos toda a estrutura da cultura do milho, falamos a primeira parte da cultura do sorgo, a parte da botânica e mercado, e agora a gente vai fazer uma síntese de alguns pontos que considero importante para a cultura e que a gente precisa deixar algumas coisas claras para vocês, tá? Então, a gente dividiu essa parte 2 aí em alguns pontos, né? Falar dos aspectos fenológicos da cultura, né? O desenvolvimento da planta, desde da germinação das sementes até a colheita, as condições ambientais mais propícias, mais importantes, mais favoráveis para a cultura, para o desenvolvimento da cultura. A gente vai ver que tem algumas diferenças pequenas, mais importantes em relação à cultura do milho, densidade populacional, né? A gente vai fazer uma comparação com a cultura do milho também, no que tange essa densidade populacional. A gente vai ver que para a cultura do sorgo a gente aumenta um pouco mais essa população de plantas por hectare. As cultivares, em algumas sugestões de alguns links, e falar um pouco dessa parte mais geral de correção e adubação. A questão da correção e adubação a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas como é uma cultura que a gente entende, que o campo entende como uma cultura, entre aspas, alternativa, ou seja, há uma questão de utilizá-la pós-soja ou pré-soja, por exemplo, na época de semeadura, né, no verão, para fazer uma palhada. Então, não há entre aspas, dada a importância que deveria dar para essa adubação da cultura, mas a gente vai ver que importante a gente fazer adubação tanto para a cultura, né, correção para a cultura, também para as culturas que vêm, né, em sequência, né, no processo de sucessão de culturas e depois no processo de rotação. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho desses aspectos fenológicos que a cultura tem, né, que o sorgo se apresenta, e a gente vai ver que a divisão desses aspectos fenológicos é diferente um pouco da cultura do milho, né? São partes um pouco mais longas, e a planta, a gente consegue dividir esses aspectos fenológicos em 3 partes. Então, vamos lá. As fases fenológicas da cultura do sorgo, elas se dividem em estágio de crescimento 1, 2 e 3. E, sendo que a estágio de crescimento 3 é até o florescimento e depois até o ponto de maturidade fisiológica da colheita, né? Então, flor, até o florescimento, o crescimento do penol floral, da inflorescência, da panícula, e depois desse ponto de maturidade fisiológica que essas sementes se apresentam até o processo de colheita. Então, de maneira geral, a gente divide esses 3 estágios. Até os 30 dias, o estágio de crescimento 1, ele tem as suas características, a gente vai falar um pouquinho. Então, vai aí de semeadura, germinação, até 30 dias. Depois, uma fase onde a planta começa a se desenvolver bem, né, que é a fase dos 30 aos 55 dias, é uma planta que desenvolve rapidamente, então a gente tem algumas características, e depois o aparecimento do processo reprodutivo, vamos dizer assim, a partir do EC3, né, do estágio de crescimento 3, a planta passa a se desenvolver, tá? Reprodutivamente, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá. O estágio de crescimento 1, até os 30 dias, né, após a germinação, então, plantio, germinação e formação da panícula. Até os 30 dias, essa planta já formou até a própria panícula. É lento o desenvolvimento até os 30 dias? É lento. Por quê? A semente é pequena, a semente ela não tem um teor de reserva alto, então o desenvolvimento nesse processo ele é um pouco mais lento, até por essa questão de falta de nutrientes, né, de reserva no endosperma dessa semente muito pequena, até que a planta se estabeleça, produza suas raízes definitivas e comece a fazer o processo fotossintético, o desenvolvimento é um pouco mais lento, tá? Só para a gente se posicionar, até os 21 dias a planta está em V5, né? Ela é um pouquinho mais rápida do que o milho. Se a gente fizer uma comparação, a planta V3 de milho, ela está entre 14 e 21 dias, então é uma planta que se desenvolve, querendo ou não, é lento, mas um pouco mais rápido do que milho, tá? O ponto de crescimento é igual ao do milho, abaixo da superfície.
E aos 30 dias, ela se já define como produtor de panícula, ou seja, com 30 dias após a germinação, ou seja, da fase EC1 para EC2, já há uma definição de que ela passa a ser, deixa de ser produtora de folhas, então a gente já tem uma situação. A planta já desenvolveu ou já tem todo um processo de folhas totais da planta, né? Nesta fase até os 30 dias, a planta já tem todas as folhas já produzidas, vamos dizer assim, que ela vai ter lá no final do ciclo. E ela passa a ser um produtor de panícula, ou seja, ali, a partir dos 30 dias, ela começa a diferenciar, a começar a construir a sua panícula para o processo de estágio reprodutivo. Então, ó, no total de folhas já está definido nesse processo, e a planta aqui, com os 30 dias, já tem de V7 a V10, né? E aí ela já começa a perder folha do bacheiro também. Então, com 30 dias, olha só, se a gente tem uma situação que com 30 dias ela passa de produtor de folhas para produtor de panícula, e já tem um número total de folhas definido, aqui neste momento é importante a gente frisar o seguinte: a adubação de cobertura ela tem que ser feita antes desses 30 dias, para que a planta tenha todas as condições, a partir dos 30 dias, de absorver os nutrientes necessários para que ela se desenvolva e produza uma panícula de boa qualidade e com massa verde, se for para forragem, ou se for uma panícula para produção de grãos, né, se for sorgo, forrageiro ou granífero, para que a planta tenha toda uma estrutura, suporte, para que ela produza bem. Então, 30 dias é um período interessante para fazer essa cobertura, né, para começar esse processo de cobertura, tá bom? Até 30 dias. E aí, aqui, depois dos 30 dias, começa o crescimento do colmo rapidamente. Então, essa é a primeira fase aqui, vamos passar para a S2. A S2 vai até os 55 dias, que começa com a iniciação da panícula, até o florescimento, acumula-se muito matéria seca e nutrientes aqui. É a época que a gente chama do emborrachamento, ou seja, o alongamento do colmo e o alongamento da panícula, que a gente chama de emborrachamento, né? Aquela estrutura que começa a aparecer ali no ápice da planta, que alonga-se o colmo e a panícula. Cuidado com os tratores de fitossanidade, porque pode afetar a emergência da panícula. Se acontecer alguma coisa que antes da emergência da panícula, uma praga, uma doença que afete essa parte apical da planta, a gente vai sofrer. Lembrando que a planta ela tem uma panícula só diferente do milho, né? O milho tem um pendão e tem espiga. Então, há uma diferença. Aqui não, afetou a panícula como um todo, afetou a produção de grãos. Tá? E passando para esse E3, que vai a primeira fase da floração, a maturação fisiológica. O florescimento vai dos 55 aos 70 dias após a germinação, dura até 15 dias, geralmente de 1.500 a 1.700 espigas por panícula, e aí a gente tem que ter cuidado com essas pragas da panícula. Lembrando o seguinte, uma grande diferença da cultura do milho aqui é que tem duas, né? O sorgo tem uma panícula só, né? No ápice da planta. O milho tem pendão e espiga. A espiga do milho ela é toda empalhada, ou seja, ela tem uma proteção a essas pragas. Mesmo assim, a lagarta da espiga, por exemplo, ela pode vir atacar e comer essa espiga do milho. A questão da panícula do sorgo ela é toda exposta no ápice da planta. Então, se a gente não tiver esse devido cuidado com pragas e até com doenças, que a gente vai falar do manejo fitossanitário, a gente começa a perder muita produção. E porque é um local só, não tem uma proteção, e então a gente tem que ter cuidado quando essa panícula começar a aparecer, começar a se diferenciar e começar a amadurecer, vai aparecer pragas. E a gente vai ver também que as pragas são um pouco diferentes, algumas, né? São pragas sugadoras, os percevejos têm uma importância grande aqui, e a gente precisa tomar cuidado. Se houver uma deficiência hídrica nesse estágio, ou seja, uma falta de água, há um chuchamento. Né? Aqui passa de grão leitoso, pastoso e duro, e a maturação, que já é a fase, vai de 70 a 90 dias após a germinação, o grão de 25 a 40% de umidade. Aqui a mesma situação do milho, que
quando o milho está no ponto de maturidade fisiológica, há uma camada preta na base do grão, aqui no sorgo também acontece, e aqui não há necessidade mais de irrigação, porque a planta já está perdendo água, na verdade, e secando. Tá? Bom, importante, a altura da planta, ela varia de 40 centímetros a 4 metros. É uma consideração importante. Por quê? Dependendo dos pares de genes, né, que é DW1, DW2, DW3 e DW4, a gente tem uma planta maior ou menor. Tá? Então, quando ela é recessiva nos 4 losses gênicos, é uma planta granífera, ou seja, se esses genes são recessivos, é uma planta anã. Se for recessiva em 3 losses, é uma anã para granífero. Então, a partir do momento que tem mais homozigose nesses locos gênicos, nesses losses gênicos, né, a planta começa a crescer mais. Então, esses pares de genes, se forem recessivos, a planta é granífera. Se esses pares de genes for ou heterozigotos ou homozigotos dominantes, ele passa a uma consideração, uma característica de forragem, tá? Uma consideração que a gente já falou, V3 a V5, tá? O crescimento abaixo da superfície do solo, e aos 30 dias há uma diferenciação do ponto de crescimento, ou seja, de vegetativo para reprodutivo. Então, o que eu falei? Com 30 dias, a planta sai da estágio vegetativo para estágio reprodutivo. Nessa fase, um terço da área foliar já está desenvolvida, mas o número total de folhas já está determinado, ou seja, já está definido. E aqui já começa a perder folha do bacheiro. Então, com 30 dias, gente, é importante. A gente precisa dar um suporte nutricional e hídrico para essa planta. A planta, a partir dos 30 dias, ela vai precisar de muita água e precisar de muita reserva nutricional para fazer esse transporte do fotoassimilados, né, para os drenos da planta que está se desenvolvendo, que no caso aí é a panícula, ok? Vamos lá. Condições ambientais para o desenvolvimento da planta. Importante. Uma consideração importante. A planta de sorgo, diferentemente da planta de milho, ela tem uma característica de perfilhar. Isso é uma vantagem, principalmente para aquele produtor de silagem. Há possibilidades de se fazer 2 cortes interessantes nessa planta, ou seja, o produtor ele pode fazer a semeadura da cultura do sorgo, da variedade que ele assim deseja, que ele gosta, que é ideal para ele, e ele faz um corte dessa silagem e há uma rebrota, né? Ou seja, há um perfilhamento onde há uma situação de que o produtor possa fazer um segundo corte. Claro que não vai produzir a mesma coisa do primeiro corte, mas é uma situação de vantagem em relação à silagem para alguns produtores, né? Eu entendo assim, principalmente produtores de média produtividade, no caso de silagem, de leite ou de carne, que dá uma condição de quantidade de silagem interessante quando se há 2 cortes. Então, esse perfilhamento é uma vantagem para sorgo silagem. Tá? E como é que acontece isso? Enfim, a princípio, a planta tem uma dominância apical, ou seja, quando você tem uma planta e tem um ápice, a planta ela inibe o desenvolvimento das gemas laterais, né? Por fatores genéticos, ambientais e hormonais. Então, como é que perfilha? O que acontece com o perfil? Pode ser ambiental, ou seja, os dias são mais curtos, mais no inverno, e a temperatura do ar mais baixa. Quando se tem mais disponibilidade nutricional e dano ao ápice, o que acontece? Acontece algum dano no ápice, tem uma disponibilidade nutricional, a planta começa a perfilhar. E isso, para a silagem, de certa forma, é vantajoso em função dos 2 cortes que a gente tem de uma condição de rentabilidade interessante. Tá? Falando um pouco de água, né? A planta, de maneira geral, uma planta que, comparativamente ao milho, é uma planta que necessita de menos água. É uma planta que suporta um estresse hídrico, e isso para a planta é importantíssimo para a planta, né? Para ela conseguir se desenvolver, para conseguir crescer e se desenvolver. Mas para o produtor, é uma cultura que permite a ele planejamentos de processos de sucessão e rotação. Né? Então, a planta ela é muito resistente à falta d'água. Então, ela tem um potencial hídrico baixo, ou seja, ela consegue absorver
água onde o solo está um pouquinho seco, está mais seco do que o normal. E isso vai muito da capacidade e da eficiência do sistema radicular do sorgo. Ele tem mais pelos radiculares que a cultura do milho, né, que o sistema radicular do milho, e ele tem uma capacidade de aprofundar um pouco mais do que o sistema radicular do milho. Então, ele consegue suportar condições de estresse. Aliado a isso, que é uma diferença da cultura do milho, é que a planta de sorgo ela consegue reduzir esse metabolismo dela, né? Consegue diminuir o desenvolvimento da planta com estresse hídrico sem afetar demais a sua produtividade. Então, quando a planta está com estresse hídrico, ela consegue dar uma travada, vamos dizer assim, entra entre aspas em dormência, e a partir do momento que tem água novamente, ela retoma o seu crescimento sem ter muitos problemas. Coisa que o milho não consegue fazer. Se tiver um estresse hídrico numa fase V8, por exemplo, que dá uma definição do número de fileiras, a planta vai desenvolver com menos fileiras. Se tiver um estresse hídrico na fase V3, que é a fase de potencial de produção do milho, né, a fase que define o potencial de produção, a planta vai sentir. Se for na fase V12, se for na fase VT, do pendão, enfim, a planta do sorgo ela consegue suportar esse estresse, diferente da planta do milho. Falta de água, mais danos no EC2, por quê? É claro, né? Se até 30 dias a planta desenvolve, né, passa do estágio vegetativo para o reprodutivo, ali na fase reprodutiva, ela precisa de muita água, porque ela precisa de processo fotossintético e água para levar os fotoassimilados para o seu dreno, que no caso é a panícula. Ela está desenvolvendo, então ela precisa de água ali. Então, não, sem água, redução do crescimento da panícula. E aí a gente observa o seguinte, ó, no pós-plantio, a planta de sorgo precisa de 25 milímetros, né, de água. E durante o crescimento, 250. E na maturação, até 50 milímetros. Se a gente observar a diferença, se a gente pegar aí a cultura do milho e a cultura do sorgo, a diferença em necessidade hídrica, em média, fica em torno de 500 milímetros. A planta do milho precisa em torno de 800 milímetros de chuva, de água, vamos dizer assim, e a cultura do sorgo em torno de 300. Então, a diferença é de 500 milímetros. E a planta de sorgo ainda consegue se desenvolver bem, né? Desenvolver com tranquilidade e produzir, seja forragem, seja silagem, seja grão. Então, é uma vantagem em relação à cultura do milho em algumas épocas do ano. Questão de luz. Planta C4. A planta C4 ela tem uma alta eficiência fotossintética. E a planta do sorgo ela é mais eficiente fotossinteticamente falando que a cultura do milho. Tá? E a luz tem uma importância muito grande na fase EC2 para EC3, porque tem mais folha, tem a panícula sendo desenvolvida e tem o enchimento de grão. Então, precisa do processo fotossintético ativo, então, precisa de luz com alta intensidade, precisa de temperatura alta, né? A gente vai falar um pouco aqui, e porque ali há uma demanda por fotoassimilados. A temperatura do ar, há uma diferença aqui, a planta de sorgo suporta uma temperatura do ar um pouco maior, né? Do milho aqui, o ideal seria até os 25 graus, 27. A temperatura do ar do sorgo, ele tolera uma sensação térmica um pouco mais alta. E uma temperatura noturna um pouco maior, né? Aqui está falando em 16 e 38 graus, ótima, né? Do dia. Mas à noite, não sei se vai, não está aqui, acho que eu já falei. Mas à noite, o milho ele tolera uma temperatura abaixo de 24 graus. Tá? E o sorgo tolera uma temperatura até 30 graus noturna. Então, é uma planta que suporta essa temperatura noturna um pouco maior. Tá? O ideal é não ter essa temperatura, evidentemente, para não afetar a cultura. Vamos lá. Cultivando. Aqui eu vou dar sugestões. Né? O que o produtor precisa considerar para a escolha? Né? Bom, primeiro, cultura que o produtor está trabalhando aqui na safra principal de verão, é na safra, a segunda safra, é uma terceira safra no inverno, é para palhada, é para silagem, é para grão, então é uma escolha. Tolerância a períodos de déficit hídrico, principalmente em pós-florescimento, resistência ao acamamento, ao quebramento, ausência de tanino nos grãos, importante, né? O tanino tem uma função de proteção a esse grão
para evitar a germinação precoce na panícula, na própria panícula, né? Quando tem uma chuva fora de época, assim, na época de colheita, por exemplo. Mas o tanino, ele tem problemas, principalmente quando a gente trabalha o sorgo com silagem, né? O tanino, ele é tóxico, dependendo, ele causa alguma toxina para os animais. Então, toma cuidado. O porte, entre 1,5 com boa produção de massa, o ciclo de curto a médio e a resistência às doenças predominantes na região. E aí a gente tem alguns exemplos. Então, aqui, eu citei alguns exemplos, né? A IAC 10V50, que é a produção de vassouras, essa cultivar foi liberada em 2017. A Embrapa tem alguns graníferos, né? O 373, o 380, o 658, já é forrageiro. A Down AgroScience tem alguns híbridos e cultivares, né, de sorgo. A Embrapa para sorgo sacarino tem o BRS aqui, a geração 500 e o 601. E tem alguns links que eu vou deixar para vocês aqui, para vocês, se quiserem acessar. Nós temos um portfólio interessante de híbridos de sorgo também, né, diferente do milho. Tem variedades e tem híbridos de sorgo, apesar de ser uma planta autónoma, né? Mas nós temos híbridos de sorgo, né? De plantas autónomas. É uma coisa legal de se aprofundar o estudo, por que a gente consegue isso. Aí, como tem alguns links aqui. Vamos lá, como densidade populacional. Milho. Qual que é a densidade populacional de milho de maneira geral? 60 mil plantas. Tá? E como, seja para silagem, seja para grão. Pode ter variações dependendo da cultivar, dependendo do híbrido de milho? Sim, 65, 68, 70, 66, é possível. Espaçamentos variados, né, para milho. 50 centímetros, 60, 80, vai depender muito do produtor e da máquina dele, né, da semeadora dele. Mas para sorgo, nós temos uma população, dependendo da situação, um pouco maior. Então, só para a gente ter uma situação, né? Quando a gente trabalha com sorgo granífero, a gente trabalha com uma população aqui de 140 a 170 mil plantas por hectare, né? Com espaçamento variando, a gente tem mais sementes ou menos sementes por metro, dependendo do espaçamento. Tá? Quando é duplo propósito, está mais ou menos nessa mesma situação. A silagem, como a planta cresce um pouco mais, a população um pouco menor. Mas o corte verde, quando a gente vê o corte verde aqui, ó, corte manual, corte mecânico, né? Com 30 centímetros, a gente pode aumentar a população de plantas, porque a gente vai cortar essa planta. Se for para pastejo, fenação, e se for para pastejo, cobertura morta, a gente observa aqui que a população pode ser até 600 mil plantas. Isso se for para cobertura morta. Vamos dar um exemplo. Eu fiz vamos imaginar que eu tenho uma área, eu tenho um plantio de feijão, fiz a colheita de feijão e vou plantar soja em outubro, novembro. Então, feijão no inverno, numa época que dá para fazer isso, e aí eu quero fazer uma palhada entre a colheita do feijão e a semeadura da soja, né? Então, o que a gente faz? Um processo de sucessão, vai colocar uma gramínea ali, e o sorgo é uma condição ideal para fazer isso, e a gente pode jogar lanço para fazer essa cobertura morta, com 60 dias, 30, 40, 35, 40 dias, a gente faz uma adubação de 600 mil, uma semeadura de 600 mil plantas a lanço, e com 30, 40 dias a gente faz o corte, desseca, e a gente tem aquela palhada para plantio de soja, que é uma condição que a gente pode fazer como uma alternativa da cultura do sorgo. Tá? Bom, a questão da semeadura tem algumas considerações importantes. Então, considerar a porcentagem de germinação na obtenção do estande final, ou seja, precisa ter o estande final e a gente vai acrescentar um pouquinho, né, em termos de 10% nesse estande final. Então, depois que eu acho o estande final, eu acrescento 10%, porque há perdas, a semente é muito pequena, porque pode haver perdas, pragas, doenças, problemas operacionais, o solo está com muito torrão, né, e a semeadura é muito profunda, a gente coloca um pouco a mais, tá? Pode ser excesso de palha, palhada mal distribuída, irregularidades no relevo. Então, um exemplo, se eu tenho uma população final de 150 mil plantas, com 90% de germinação, eu vou ter que colocar 166.667 sementes, porque tem 90% de germinação. Aí eu acrescento 10% de perdas. Então,
aliado aos 166 mil, acrescento 16 mil plantas, né, sementes, e aí eu tenho aí o total de 183, por exemplo, com espaçamento de 60, eu vou ter aí 11 sementes por metro, tendo este gap, esse parâmetro, essa janela de que não vai haver perdas, né? Que eu não vou ter menos de 150 mil plantas porque vai ocorrer algum probleminha ali. Então, a gente está prevendo os problemas. Tá? Vamos lá, para correção e adubação, só para a gente ver a situação. Olha aqui. O ideal é a gente fazer as coberturas, a semeadura, evidentemente, está aqui, e as coberturas não muito distante da fase S2, S1, S2. Lembrando, com 30 dias, em média, a planta já diferencia o estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Então, o ideal é que a primeira semeadura, a primeira cobertura, se a gente usar 2 coberturas na área, o ideal é fazer uma cobertura com em menos de 30 dias, para que a planta tenha, a partir dos 30 dias, um suporte nutricional da cobertura para se desenvolver. E o ideal, se for fazer 2 coberturas, é que essa cobertura, a segunda cobertura, não ultrapasse os 40 dias, porque a partir de 30, 40, a planta começa a desenvolver muito rápido. É rapidinho. E com 50 já tem o florescimento, né? Já tem a formação da flor, com 60 o florescimento, e ali ela é muito dinâmica, ela é muito rápida. Então, a ideia é não ultrapassar as coberturas, não fazer as coberturas até os 40 dias. Tá? A ideia é essa, para que a planta tenha todo o suporte nutricional após os 40 dias, ok? Então, aqui um quadro de extração de nutrientes, né, com a matéria seca total. Então, se eu produzir 7 toneladas de matéria seca, eu tenho isso aqui extraído. Se eu tenho 16 toneladas, né, de matéria seca, eu tenho isto extraído. De maneira geral, matéria verde, para a gente ver mais ou menos o que se produz de matéria verde. Matéria verde, a gente multiplica isso por 3, né? Então, 8 quilos dá 24 toneladas de matéria verde, 16 dá 48, né? 48, 50 toneladas de massa verde. Então, a gente tem estas extrações, né? É claro que quanto maior a matéria seca total, evidentemente maior a possibilidade, a porcentagem de quantidade, né, de nutrientes, no caso macronutrientes aqui. Uma coisa interessante, quando a gente fala de sorgo forrageiro, importante que se diga, o sorgo forrageiro, ele é retirado totalmente do solo, assim como a silagem do milho também. A gente tem que tomar muito cuidado com esse desequilíbrio que esse solo possa vir a ter, porque quando a gente tira toda a parte de palhada do solo para a silagem, a gente não está deixando o resto de palhada nenhum no solo. Então, mais uma vez, é importante a gente fazer análise de solo anualmente, principalmente quando a gente trabalha com várias culturas e principalmente quando a gente trabalha dentre essas culturas com fins para silagem, seja de milho, seja de sorgo, tá? Por quê? Olha só, para produzir 50 toneladas de matéria seca, a planta extrai 230, quase 230 quilos de K. Se a gente fizer essa multiplicação para K2O, é mais ainda, ou seja, para a gente fazer uma comparação, né, do que a gente vai aplicar no solo para fazer as adubações, né? Então, a planta começa a desequilibrar o solo em termos de macronutrientes. A gente precisa fazer informação. Como é que a gente tem informação? Análise de solo. Análise de solo, macro, micro, textura, para a gente ter essa noção do que a gente pode fazer para frente, né, depois de colher essas culturas. Então, é importante a gente fazer isso. Aqui para grãos, né, Cantarella e colaboradores em 96, né, definiu que para cada tonelada de grãos são exportados 30 quilos de N, 6 quilos de P, 23 de K e 2,7 quilos de enxofre. E aí a gente tem que fazer as conversões de P para P2O5, K para K2O, né? A gente precisa fazer essas conversões.
Qual que é vamos interpretar essa disponibilidade de fósforo e potássio aqui, de acordo com os teores de argila, para sorgo, né? Então, aqui, ó, argila, entre 0, 15% e 60%, a gente tem aqui os valores de muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Fósforo disponível, né, em miligramas por decímetro cúbico. E o potássio está aqui também, muito baixo, baixo, médio, bom e muito bom. Aí a gente, achando aquela interpretação, você tem uma sugestão aqui, né, de 99, de Alves e colaboradores, uma sugestão tanto para grãos quanto para forragem. Então, eu tenho de 4 a 6 quilos de grãos, né, toneladas de grãos. Eu tenho uma situação dessa, então, dose de IN na semeadura, teor de fósforo está baixo, médio, bom, e a dose de cobertura, né, de nitrogênio. E se tiver uma produção maior, né, se eu quiser uma produção de 8 toneladas, está aqui a situação. Se for forragem, aqui já é massa verde, né, menos de 50 toneladas, entre 50 e 60, e maior que 60, nós temos uma sugestão aqui. Nós temos outras sugestões. Então, para gessagem, por exemplo, para análise de solo, e se a gente tiver uma sugestão aqui, vamos elevar essa saturação de base aí, pelo menos para 60%, né? O gesso é recomendada a aplicação 5 vezes o teor de argila em gramas por quilo, se a saturação por alumínio for maior que 20% e o cálcio em centimol de carga for menor que 0,5%, meio centimol de carga por decímetro cúbico. Fósforo, a gente vai fazer análise de solo, interpretar, e aí, se o nível for bom, muito bom, a gente faz só adubação daquilo que a planta extrai. Se tiver muito baixo, baixo, médio, a gente faz uma recomendação de dose até bom e mais a extração que a planta tem. A aplicação pode ser feita 100% na semeadura ou a gente pode colocar o fósforo também em pré-semeadura, junto com o potássio. Tá? Potássio, a mesma coisa, a gente vai fazer uma análise de solo, se o nível for bom ou muito bom, a gente faz a recomendação só do que a planta extrai, e se for muito baixo, baixo ou médio, a gente faz a dose até o nível bom e mais a extração. A aplicação pode ser feita das 3 formas, diferente do fósforo. É semeadura junto com o fósforo, a gente pode fazer a semeadura junto com o formulado, no caso NPK, ou pode fazer a cobertura. A cobertura, de maneira geral, a gente faz aos 25 dias e aos 40, se for duas, né? Se for uma só aos 25 dias. Tomar cuidado com solos de textura arenosa ou doses maiores que 80 kg por hectare, a gente precisa parcelar. Então, se a textura for arenosa e a recomendação é de mais de 80 kg por hectare, a gente faz 2 parcelas, 25 e 40 na cobertura. Okay? Nitrogênio. A gente precisa considerar a extração menos o teor de matéria orgânica no solo, lembrando que 1% de matéria orgânica no solo tem de 15 a 20 kg de nitrogênio, então a gente pode fazer esse balanço, né? Se tem 4% de matéria orgânica, nós temos aí 60, 80 kg de N no solo, e a gente faz o processo de extração menos esse teor, se a gente quiser, numa situação. Se for pós-soja, a gente já pode tirar, de maneira geral, 30 kg de N por hectare. Mas isso também há controvérsias, né? Por que eu vou tirar esses 30 quilos? Por uma questão de economia, de custo, né? Porque o adubo nitrogenado ele é mais caro mesmo. Mas, na minha concepção, no meu entendimento, a ideia é não fazer essa retirada dos 30 quilos de N, né? Do resultado final da adubação, para que a planta também se desenvolva bem. E quanto mais aspectos nutricionais bons, né? Condição boa, mais a planta vai produzir. E o enxofre, de maneira geral, de 30 quilos por hectare ano, que pode ser colocado, se a gente for colocar no gesso, ou em adubos fosfatados, no caso, como super simples. Ok? Bom, aqui finalizado essa parte 2 da cultura do sorgo, né? E na próxima aula a gente vai falar dessa parte de controle de plantas daninhas, controle de pragas e controle de doenças. A gente vai ver que tem algumas diferenças e os portfólios de produtos são menores que para milho, né? Então, a gente vai ter que ter um cuidado um pouco maior com relação a isso, ok? Estou à disposição para dúvidas e estou sempre com vocês na hora que vocês precisarem, ok? Um abraço para vocês, tudo de bom.